Bom, boa noite oficial a todos. Vamos então iniciar, né? Já são 19h06. E se outras pessoas forem entrando, a gente vai dando continuidade. Então, obrigado aí a presença de todos. Silvio, obrigado aí por estar participando com a gente, né? E trazendo informações aí para pessoas que conhecem a Digicad e algumas talvez não conheçam. Então, eu vou rapidamente apresentar, né? Meu nome é Fernando Essa, eu sou CEO da Digicad, CEO e fundador, né? A Digicad tem 31 anos de atividade no mercado. A gente oferece desde 91 cursos relacionados à tecnologia e o nosso grande diferencial sempre foi na área de projetos, né? Então nós temos, não é à toa que o nome da empresa é Digicad, a gente tem CAD no DNA. E então, tanto na área, vamos dizer assim, da indústria, né, na área de engenharia mecânica, quanto na área de arquitetura e construção, a gente vem, né, nesses anos todos acompanhando e atendendo as pessoas que precisam de conhecimento, precisam conhecer as ferramentas nessa área. A Silvia vai falar sobre o BIM e sobre o momento atual dessa metodologia que tem nos últimos anos, enfim, revolucionado a área da construção. A Digicad oferece uma formação na área de BIM, no final a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, são 4 cursos que dão uma visão assim, bem abrangente dessa tecnologia aplicada ao BIM, né, que é um método, vamos dizer assim, né? E a Digicad é um parceiro Autodesk, então nós utilizamos o Revit como base nos nossos cursos de ferramentas relacionadas a BIM. Tá? No finalzinho eu vou deixar o contato, quem tiver interesse, né, de saber mais sobre os nossos cursos, a gente vai, vocês vão ter aí os dados para poder entrar em contato, enfim. E eu fico à disposição no final para a gente também dar um pouco mais de informações sobre os treinamentos. Tá? Após a fala da Silvia, a gente vai abrir para perguntas de vocês relacionadas ao tema do webinar de hoje, né? E também para falar um pouquinho sobre os treinamentos. Então, sejam todos bem-vindos. Silvia, a palavra é sua. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aí com vocês. Então, vou começar me apresentando. Gente, vocês tenham paciência que eu sou meio cegueta, então às vezes eu vou dar uma focada aqui na tela do meu computador. Então, sou Silvia, como o Fernando aí já me apresentou, eu sou arquiteta e urbanista, eu trabalho com treinamentos e consultorias na área de BIM, sou especialista em BIM, trabalho com treinamentos para Digicad, para empresas, para sua certificação BIM, e além dos treinamentos e consultorias, que é o meu foco hoje, eu também realizo alguns projetos, né, só para não perder o jeito, mas já trabalhei em obras, em construtoras, já trabalhei na parte de compatibilização de projetos, também me arrisquei aí na área de projetos de instalações, mas hoje meu foco aí é auxiliar profissionais a aprenderem o BIM e a utilizarem bem as ferramentas. Então, vamos começar aí falando o que é o BIM, né? Então, eu vou dar uma resumida, tá? Já que a gente tem pouco tempo, mas vocês fiquem à vontade para no final, se alguém ficar com alguma dúvida em relação aos termos que forem falados, para tirar essas dúvidas, tá, gente? Então, BIM é uma sigla, né? É um acrônimo para Building Information Modeling, que traduzindo aí da modelagem da informação da construção. Eu confesso, gente, que durante muito tempo eu tive muita dificuldade em entender o que era BIM, até porque essa sigla e essa tradução não informam muita coisa. E às vezes a gente vai procurar aí artigos falando sobre que dá até sono, né? Mas eu gosto de resumir bem, falando que o BIM nada mais é do que projetar, construir dentro do computador antes de construir lá na obra. Então, realmente, construir cada elemento do nosso projeto. Construir inserindo o quê? Informações, criando um banco de dados dessa obra. Então, não mais a gente cria representações como dentro da metodologia CAD. A gente passa a colocar informações dentro dessas representações. Então, CAD, né, o BIM é uma metodologia, uma forma de trabalhar, e essa forma de trabalhar aliando, né, as representações com a informação.
Então, basicamente é isso, tá? A metodologia BIM, ela é bem extensa, são vários métodos, vários processos, vários profissionais envolvidos dentro dessa metodologia, né? Ela vai abranger muitas áreas também dentro da construção civil. Agora, se a gente pensar um pouco que CAD é uma metodologia também. A sigla CAD significa desenho assistido por computador, né? Traduzindo aí. Então, o CAD, ele é uma evolução do desenho na prancheta. Então, a gente passou a usar uma ferramenta digital para criar representações que antes a gente fazia na mão ou fazia na prancheta. Então, o BIM, ele é uma revolução do CAD, né? A gente passa a não só representar os elementos do nosso projeto. E quando eu falo representar, gente, não é só representar 2D. Às vezes o pessoal confunde, fala, se esse programa faz 3D, é BIM. E, na verdade, não. A gente tem bons programas aí que fazem 3D, mas que trabalham com uma base CAD. Então, o CAD é criar essas representações que antes nós faríamos numa ferramenta manual, a gente passa fazendo uma ferramenta digital. Agora, a BIM é aliar essas representações e inserir as informações reais desses elementos que nós estamos representando. Então, aqui nesse slide, eu coloquei aí representações de uma porta, né? Então, tem a planta, tem a elevação, tem o 3D. E do lado esquerdo aí, que é onde tem as informações, eu coloquei até alguns prints das tabelas das janelas do próprio Revit. E aí eu tenho a informação sobre o código dessa porta, sobre a descrição dela, tamanho, materiais, fabricante, custo. Então, é realmente construir esse elemento e inserir essas informações do mundo real. Aqui eu estou só dando alguns exemplos, mas essas informações elas podem ir muito além. A gente pode inserir dentro de um modelo BIM tanto informações de nota fiscal, informações de manuais, então vai muito além só do projeto. Então, como eu falei para vocês, a metodologia ela é bem extensa e ela vai incluir aí todo o ciclo de vida do edifício. Então, não restringe apenas a profissionais da construção civil, mas profissionais de manutenção, profissionais de gerenciamento de pessoas, profissionais de gerenciamento de projeto. Então, é bem extensa aí a metodologia. Mas, basicamente, se a gente parar para pensar, tem muita confusão também em relação a Revit, BIM é Revit, BIM é ArchiCAD, BIM é algum software. Na verdade, não. Então, BIM é essa forma de trabalhar. Eu vou falar bastante do Revit, que é a plataforma que eu uso para trabalhar desenvolvendo alguns processos BIM. Então, o Revit ele é uma plataforma, um software que trabalha dentro da metodologia, tá? Existem outros softwares também que vão trabalhar dentro da metodologia. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um gráfico onde ele vai mostrar todos os processos aí que o BIM vai incluir. E vocês vão perceber que um software, só um profissional só não faz BIM. Para um projeto ele ser considerado BIM, tem que ter essa integração entre profissionais. Mas já a gente fala disso. Então, o BIM, ele integra aí todas as informações do nosso projeto. Então, se a gente trabalha aliando representações e informações, isso de todas as disciplinas. Não só eu, né, como profissional de arquitetura, não só o meu projeto de arquitetura, ele precisa ser feito dentro desse pensamento, dessa metodologia, aliando informação com representação, mas também os profissionais também que vão trabalhar com instalações, que vão trabalhar com a parte de estrutura. Então, todos esses modelos que foram feitos aí dentro, usando essa ferramenta digital, que foram construídos aí, usando uma plataforma BIM, eles podem ser integrados, formando um único modelo de informação, que é o modelo que geralmente a gente usa para fazer compatibilização de projeto. Então, imaginem vocês aí, eu trabalhei um tempo aí em construtora, faz bastante tempo, e eu trabalhava justamente com a compatibilização de projeto. Naquela época, eu compatibilizava projeto na mão, né? Imprimia as pranchas lá zero e ia checando arquitetura com estrutura, arquitetura com ar-condicionado,
via algumas questões que geralmente dava problema, geralmente eram vigas com tubulações de ar-condicionado, mas muita coisa acabava passando dessa análise, porque eu estava analisando projeto 2D com projeto 2D. Depois isso acabou evoluindo um pouco, a gente começou a usar o CAD, né, o AutoCAD, para fazer essa análise, mas muita coisa passava, porque eu estava vendo um projeto 2D. Então, quando a gente trabalha dentro da metodologia BIM, criando esses modelos tridimensionais com as informações, fica muito mais fácil fazer essa compatibilização, porque eu crio um único modelo com todas as disciplinas e eu uso esse modelo para fazer essas análises. Então, alguns softwares aí eles vão até conseguir já me dar quando acontecer essas interferências no meu projeto. Quando, sei lá, uma viga que foi projetada acabar cruzando com um duto, com uma tubulação. Então, facilita muito nessa análise do projeto, nessas verificações também. E, como eu falei para vocês, o BIM aí, essa metodologia, ela não está restrita somente a profissionais de projeto. A metodologia ela vai incluir todo o ciclo de vida do edifício. Então, a gente está falando em incluir desde o proprietário, né, do cliente, até o profissional que vai fazer a aprovação do projeto, ao levantamento topográfico, ao projeto, análises energéticas, análises estruturais. Então, toda a parte aqui de projeto, né, documentação, cadernos técnicos, aprovações, alvarás. Então, toda essa documentação aqui, ela também está inclusa dentro do meu modelo. Então, o ideal é ter um único modelo, né, com todos as disciplinas juntas e também as outras informações que não são físicas, né, essas informações também de documentação. E também vão envolver profissionais de construção. Então, esse mesmo modelo, ele vai auxiliar o pessoal em obra, né? Como eu falei para vocês, essa parte de compatibilização e também a parte de análise de canteiro de obra, análises de orçamento, análises de cronograma, toda essa parte de manufatura. Então, como, por exemplo, eu tenho alguns, eu sempre vou dar exemplo de alunos, tá, gente? Que trabalham, por exemplo, com escoramento de estrutura. Então, até essa parte de construção, ela tem que estar inclusa aí, tem que estar planejada dentro desse modelo. E a parte de operação também, que é uma parte muito importante, que às vezes nós, como profissionais de projeto, acabamos... isso não é um problema meu, né? Meu projeto vai até a entrega ali para o cliente. Como ele vai operar, aí é depois. Então, eu também trabalhei em banco, né? Eu trabalhava prestando algum serviço também para a equipe de manutenção, reformas de lojas, e eu consegui acompanhar aí o drama, né, do pessoal de manutenção. Às vezes ia fazer a manutenção, não tinha às vezes até tem o projeto feito, mas está em um arquivo e esquece. Para encontrar esse projeto, para conseguir analisar onde estão passando tubulações, onde estão passando dutos aí para fazer a manutenção, então às vezes acaba sendo na tentativa e erro. Vou fazer uma manutenção em uma parede, vou furar e vamos, seja o que Deus quiser. Encontrar manuais, encontrar notas fiscais para descobrir, às vezes, um representante, uma assistência técnica. Então, essas informações, elas acabam ficando muito perdidas. Então, imaginem vocês integrar todas as informações dentro do modelo. O pessoal de manutenção, daqui a 5 anos, o projeto vai entregue, precisa fazer essa reforma, vai consultar esse modelo e pegar lá o manual, pegar lá a nota fiscal, onde que estão passando todas as tubulações. Então, então, a metodologia ela vai incluir desde da parte de planejamento desse projeto, né, desse edifício, até a possível demolição dele. Então, um projeto, para ser considerado BIM, ele tem que envolver todos esses processos, né? Todas essas etapas, então vai incluir sim muitos profissionais de muitas
áreas diferentes. Então, é muito difícil, né, a gente falar hoje que no mundo a gente tem um projeto 100% BIM, justamente porque até a demolição desse edifício ele tem que ser pensado, trabalhado e operado dentro da metodologia. Então, BIM, gente, eu acho que por aqui já dá para vocês verem que a metodologia ela é bem extensa e bem complexa também. E chega até, às vezes, ser um pouco utópica, né? A gente pensar que tudo isso aí vai acontecer dessa forma. Mas, realmente, a metodologia, gente, ela tem evoluído, apesar de a gente estar falando de algo que não é recente. A gente está falando de uma metodologia que as primeiras ideias, os primeiros, as bases aí foram lançadas há 30 anos atrás. Mas ainda está mudando, está em constante mudança, constante evolução, isso não só no Brasil, estou falando no mundo inteiro, tá? Então, é algo que ainda está sendo aprimorado. E é muito interessante a gente falar desse tema, né, de profissionais do BIM no Brasil, porque falando aí em relação ao cenário mundial aí do BIM, né, no mundo. Então, tem muito campo de trabalho ainda em aberto e muita coisa para ser desenvolvida dentro dessa metodologia. Então, no Brasil ainda é algo muito, muito recente, mas algo que precisa acontecer. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais para vocês. Tem legislação, tem tudo já encaminhado também para a gente entrar para a gente trabalhar dentro da metodologia, mas tudo ainda está em constante evolução, né? Então, tem muito mercado ainda para profissionais se capacitarem e começarem também a auxiliar nessa implementação. Então, eu me sinto muito feliz, né, e honrada em poder trabalhar com BIM, porque eu acredito muito que é uma revolução, uma evolução da construção civil. E eu vou falar um pouquinho também sobre as vantagens, né? Por que as empresas no mundo inteiro estão adotando o BIM? E por que essa metodologia, apesar de ser tão complexa e às vezes até um pouco utópica, as empresas estão adotando? Porque existem muitas vantagens, gente. É realmente uma evolução, não é? Eu não estou aqui para vender curso para vocês, não. Eu falo o que eu acredito. Então, eu fiz durante o meu período aí de faculdade, eu sempre fui muito, sempre tive essa inquietação em procurar coisas novas, né, em relação à tecnologia, a processos, né, e eu percebi que a construção civil desde, né, da faculdade, e pesquisei bastante sobre isso, que os nossos processos, eles são muito artesanais. Não existe muita evolução no processo de construção, por exemplo. Existem, sim, alguns pontos, alguns processos que pontualmente vão evoluindo, vão tendo tecnologia aplicada, mas ainda assim, a maior parte do serviço da construção civil é muito braçal, é muito artesanal. Então, o nosso processo de projeto, ele não precisa ser tão artesanal, a gente não precisa perder horas fazendo um desenho, né, uma representação de um projeto, né? A gente não precisa, às vezes, refazer esse projeto por conta de uma revisão. Então, é realmente uma evolução aí da nossa forma de trabalhar e para a construção civil, impactando não só essa parte do projeto, mas a gente está falando também de sustentabilidade. Então, quais são as vantagens aí de trabalhar dentro da metodologia? A gente consegue ter um menor tempo de execução dos projetos. Então, quando a gente fala em plataformas BIM, plataformas que vão trabalhar dentro da metodologia, a gente está falando de plataformas que eu não vou criar representações dos elementos, eu vou construir. Então, quando eu falo para vocês em construir, eu vou executar uma parede dentro do programa. Essa parede ela tem largura, altura e comprimento. Quando eu crio essa parede em uma planta, ela já está sendo criada tridimensionalmente. Então, eu tenho corte, eu tenho 3D dessa parede já feita dentro do programa. Apaguei essa parede, vai apagar do programa, de todas as vistas. Demoli essa parede, esse dado vai ficar armazenado no programa. Então, se depois eu quiser consultar as paredes que foram demolidas, eu tenho esse dado. Então, o tempo de projeto ele acaba ficando menor, porque eu não preciso ter esse trabalho artesanal de criar vista por vista.
a gente consegue trabalhar também com uma qualidade maior na entrega desses projetos. Eu trabalhei também um tempo com projeto executivo de lojas, né? Não sei se alguém aí trabalha nessa área, mas eu me solidarizo com o pessoal que trabalha fazendo projetos executivos aí de loja, porque os prazos são muito curtos, né? E às vezes a obra está acontecendo, o projeto está acontecendo ao mesmo tempo, e aí, não sei aí se alguém trabalhou com lojas de shopping, aeroportos, que aí vem algumas análises aí gigantes para fazer em pouquíssimo tempo, então às vezes você não tem tempo, às vezes de atender nem o básico do projeto, dirá de pensar melhor nesse projeto, né? E quando a gente tem o menor tempo de execução desses desenhos, né, desse trabalho que às vezes acaba se tornando muito artesanal, muito braçal, a gente consegue trabalhar a gente consegue dedicar o tempo de projeto realmente para o que importa, em achar soluções boas para esse projeto. Então, a gente consegue entregar projetos com melhor qualidade. A gente consegue visualizar melhor esse projeto. Eu trabalhei durante um tempo fazendo o projeto no AutoCAD e depois passando para o SketchUp. Trabalhei também direto no SketchUp. E muita coisa acaba passando, né? Quando a gente está trabalhando, às vezes, em um programa, em programas diferentes, ou somente em um programa que trabalha com 3D, mas com base CAD. Então, lembra que CAD aí também é uma forma de trabalhar. E quando eu falo CAD, eu estou falando do AutoCAD, tá? Estou falando desses programas que vão trabalhar só criando representações. Então, o AutoCAD, ele é um exemplo de programa que vai trabalhar dentro dessa metodologia CAD, tá? Mas eu tenho, por exemplo, o SketchUp, o 3D Max, são programas que são também CAD, porque eles não conseguem armazenar as informações desse modelo. O SketchUp, ele está em uma transição, tá? Eu sei que eu vou me adiantar, porque pode ser que alguém aí fale assim, não, mas o SketchUp, ele tem algumas categorizações, já dá para colocar algumas informações. O SketchUp está nessa transição aí entre CAD e BIM. Tem algumas pessoas que até consideram ele aí como BIM, mas eu tinha muita dificuldade em conseguir visualizar o projeto nesses programas, porque eu trabalhava por etapas, né? Vamos trabalhar primeiro o piso, depois a gente trabalha o forro, depois a gente trabalha a fachada. E quando a gente trabalha dentro de uma plataforma BIM, não, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente consegue analisar melhor e entregar um projeto com maior qualidade, porque a gente já conseguiu antecipar alguns possíveis problemas que a gente teria lá na frente, porque eu estou vendo esse projeto como um todo, e não mais separado em desenhos, né? A gente consegue também ter uma agilidade maior na verificação de interferências. Então, como eu falei para vocês, do modelo federado, né? Aquele modelo que a gente insere todos os modelos de outras disciplinas, né? Todas as disciplinas juntas, eu consigo checar essas interferências, então, de uma maneira muito mais rápida e muito mais segura. Porque eu não estou dependendo só da análise de uma pessoa, e sim de uma tecnologia, né? De um software. Claro, software ele precisa de pessoas. Graças a Deus a gente ainda tem bastante trabalho pela frente. Mas a gente consegue visualizar e já gerar relatórios aí de interferências. Então, coloco lá no programa, falo, ó, analisa dutos e tubos. E eu quero que ter, no máximo aí, se eles cruzarem 1 milímetro, eu já quero que dê um relatório dessas interferências. Então, eu consigo checar o que realmente foi uma interferência, o que não foi uma interferência. Então, eu passo, ao invés de ter que encontrar esses erros aí, eu passo a analisar o que o programa já me mostrou. Então, consigo ter uma agilidade muito maior nessa verificação de interferências e uma confiabilidade também nesse projeto. E a gente também consegue ter uma maior rapidez na extração de quantitativos. Eita. Então, quando a gente trabalha aí com a metodologia BIM, lembra que a gente já está inserindo informações de todos os quantitativos, custos, cada elemento que eu vou colocando dentro do projeto, ele já está sendo quantificado numa tabela. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês
um vídeo disso acontecendo, né, dentro do Revit. Mas é muito legal, porque eu vou projetando, vou colocando as janelas aí dentro do meu projeto e depois puxo uma tabela e todas as janelas já estão quantificadas, né, e catalogadas. Então, eu tenho essa maior rapidez na extração de quantitativos e, de novo, eu consigo confiar melhor nesse quantitativo que eu tiro. Porque eu não preciso mais contar manualmente, né? Eu trabalhei com um projeto aí de interiores no CAD. Eu lembro que eu odiava, gente, eu odiava e errava muito no quantitativo de pintura de parede. Porque ia lá, né? Eu tinha que puxar, fazer as áreas, né, do piso era mais fácil no CAD, mas fazer o levantamento de pintura de parede no desenho 2D era sempre na estimativa. E aqui não, aqui eu pintei a parede, a quantidade de pintura já está sendo quantificada na tabela. Então, eu só preciso construir, né? Não preciso mais ficar tirando esses quantitativos depois. Então, a gente também consegue antecipar os problemas que a gente poderia ter lá na obra. Nessa época que eu fazia aí análises, né, de compatibilização de projeto, muita coisa passava, ainda mais porque eu era estagiária, ainda estava aprendendo, né, a ler o projeto e estava analisando lá, vendo se não tinha nenhum problema. E eu gelava quando tocava o telefone da arquiteta responsável, porque eu já sabia que era a obra ligando. E quando a obra ligava, era porque eles acusaram algum problema lá de verificação de projeto. Então, concretei aqui a viga, está pronta a viga, só que a gente vai passar agora os dutos do ar-condicionado e não tem espaço, porque não foi previsto o furo na viga. Aí parava a obra, né? E a gente ia sair correndo atrás dos projetistas para o que faz agora? Tem como fazer um reforço e furar essa viga? Não, tem que passar esse duto para outro lugar. Mas tem o forro, a iluminação, a marcenaria. E aí virava uma bola de neve. Tinha que mexer em todos os projetos, obra parada, custo. Então, e às vezes, tinha que demolir essa viga. Então, gerava um problema também de geração de resíduos aí, de sustentabilidade, aquilo que eu falei para vocês. Então, quando a gente começa a projetar melhor, a gente começa a antecipar esses problemas possíveis em obra, a gente consegue reduzir tempo, custo, né? E também consegue gerir melhor esses resíduos que são gerados pela construção civil. Depois, gente, se vocês pesquisarem, a construção civil é um dos maiores poluidores aí, maiores geradores de resíduos dentre os setores, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande aí com como a gente constrói e como também a gente projeta. Então, por esses motivos e outros aí, é que as empresas estão realmente querendo, né? A maior parte das empresas no Brasil ainda estão querendo implantar e muitas já implantaram aí a metodologia BIM em suas empresas, porque realmente é algo necessário e é uma evolução mesmo da construção civil. Então, vou mostrar para vocês o que eu falei sobre crio um elemento na planta e esse elemento já está sendo criado tridimensionalmente. Reviso, né? Ajusto esse elemento na planta, ele já está sendo ajustado também em 3D. Então, vamos... Então, essa daqui é a interface do Revit. Espera aí que eu tenho que dar um... já deu play. Então, eu estou construindo aí uma parede, né? Eu tenho duas vistas, uma planta e o 3D. Alterei as medidas dessas paredes. Então, não tenho aquele compromisso, às vezes, de fazer o projeto no CAD, tem que fazer tudo no tamanho, porque depois, para alterar, é impossível. Estou escolhendo uma porta, coloquei a porta, ele já furou a parede. Vou colocar agora uma janela. Escolhi o peitoril, né, a altura do peitoril da janela. E tudo isso foi feito já em 3D. Então, se eu passar um corte, que acho que é o que eu vou passar daqui a pouco, ele já está com esse desenho pronto. Então, realmente, eu tenho tempo para pensar no que interessa, no projeto. Eu não preciso mais ficar horas e horas fazendo um corte aí, projetando, desenhando, né? Essas representações aí no AutoCAD, por exemplo.
E o que eu gosto muito, né, de trabalhar com a metodologia é a questão de revisões. Falei para vocês, trabalhei um tempo aí fazendo projeto executivo de lojas, que eram prazos muito curtos. E o meu maior problema eram com as revisões, porque vinham aqueles relatórios gigantescos do shopping, do aeroporto, e aí você tinha vários itens lá para mudar, muitas vezes era praticamente fazer o projeto inteiro. E quando a gente faz o projeto com uma base CAD, eu crio representações. Então, muitas vezes, dependendo da quantidade de mudanças dentro desse projeto, esses desenhos eles são descartados, porque eu não tenho muito como aproveitar, às vezes, uma modelagem que eu fiz no SketchUp, por exemplo, se o projeto mudar muito. Então, quando eu trabalho dentro de uma plataforma BIM, eu consigo gerir melhor essas revisões, porque o que eu faço em uma vista, ele já vai ajustar nas outras. Então, aqui, nessa também a interface do Revit, eu tenho 4 vistas. Eu tenho uma planta de forro, eu tenho uma planta de pontos elétricos e tenho uma imagem, uma câmera, né, uma vista 3D desse ambiente que é um dormitório. Tenho também aqui a tabela de luminárias desse projeto. Deixa eu dar o play aqui. Então, tenho aí as vistas, dando um zoom aí nelas. Então, aí lá no dormitório, ó, tem a luminária de embutir 30 por 30. Já está lá branco neutro, qual que é o custo dessa luminária. Então, alterei essa luminária para uma de 60 por 60. Ele já alterou, não sei se vocês separaram aí, a quantidade de lux que eu tenho dentro desse ambiente, porque o programa ele também já calcula, também já faz essa análise de iluminação. Então, vocês separarem, no dormitório, antes eu tinha 247 lux com a luminária de 30 por 30. Se eu troco essa luminária, já tenho 474 lux, já atualizou na tabela também, e em todas as minhas vistas. Então, eu tenho revisões aí muito mais rápidas, e eu não tenho aquela, esqueci de revisar a planta do forro, revisei só o corte. Então, eu não tem como eu esquecer de revisar alguma vista, porque eu estou revisando o projeto, como deve ser. Então, espero que vocês tenham entendido aí o que é BIM. Se ficou alguma dúvida aí, daqui a pouquinho vocês já vão ter um tempinho para me perguntar, tá? Então, anotem aí, não se esqueçam. Então, vamos falar um pouco agora sobre o cenário brasileiro, né? O BIM no Brasil. Então, eu aprendi o Revit, gente, em 2013. Em 2013, estava no final da faculdade. Naquela época, ninguém falava, não tinha uma entrevista que eu ia de emprego, falava, ó, Revit essencial ou Revit diferencial. Eu fui acompanhando sempre aí, apesar de não estar procurando emprego, eu gosto de acompanhar as vagas a respeito do BIM. E nesses últimos anos cresceu muito, né? E hoje o BIM é um pré-requisito, né? Revit é um pré-requisito. Até uns 2 anos atrás era um diferencial. Na minha época, ninguém nem falava sobre isso. E hoje, por que que é um pré-requisito? Em 2018, a gente teve, acho que foi final do governo Temer, saiu a estratégia de disseminação nacional do BIM, e depois saiu um decreto aí, esse decreto que eu estou mostrando para vocês, em agosto de 2019, que regulamentou e propôs um comitê, tá, para criar estratégias aí para disseminar o BIM no Brasil. Então, isso aconteceu, e só que não ficou esquecido, né? Às vezes a gente acha que tudo no Brasil não anda, mas isso andou e muito, tá? E aí, em 2020, saiu um decreto que, a partir do ano de 2021, todas as empresas que forem prestar serviços para o governo precisam usar o BIM. Então, nesse período aí, né, de 2018 a 2021, as empresas privadas, elas implantaram, realmente começaram a usar nos projetos internos delas alguma plataforma BIM. Não vou falar o BIM, tá, gente? Porque o BIM, como vocês viram, é uma metodologia bem complexa e é necessário que todo mundo aí, né, esteja trabalhando nela para a gente considerar projetos BIM. Mas começaram a fazer essa implementação, que é um processo demorado,
primeiro internamente, né, nas empresas do próprio governo, e depois, em 2021, foi uma exigência das empresas que prestam serviços aí para o governo também usarem nos seus projetos. Esse decreto que saiu em 2020, ele já estava previsto, era uma das metas da estratégia de disseminação nacional do BIM. E essa estratégia, depois, se vocês quiserem procurar e dar uma pesquisada, tem vários manuais, ela está bem completa. Tem um site, inclusive, que é o Plataforma BIM BR, que é interessante vocês entrarem, se cadastrarem, receberem as informações, porque lá vai mostrando algumas notícias aí. Então, o governo, sei lá, de Santa Catarina começou, a prefeitura só vai aceitar agora projetos em BIM. Então, tem sempre algumas notícias aí interessantes em relação a essa disseminação do BIM no Brasil. E a estratégia também tem uma série de manuais, de normas, e tudo isso foi pensado. E como eu falei para vocês, em 2021 era uma das metas, né, desse cronograma de disseminação nacional, que todas as empresas que forem prestar serviço para o governo utilizassem o BIM. Então, se até 2020 eu não vi aí nessas vagas a procura por profissionais que realmente soubessem usar alguma plataforma BIM, hoje é um pré-requisito, porque realmente as empresas precisam implantar se elas quiserem participar de uma licitação, prestar algum serviço para qualquer esfera do governo. Aqui o decreto ele foi federal, mas a gente tem legislações municipais e estaduais para isso. Então tem um comitê em São Paulo também, acho que é o Lab BIM, para também criar formas, né? Porque tudo, como vocês viram, a metodologia é um pouco complexa, então precisa ter alguns processos aí serem feitos para a gente conseguir realmente ter essa implementação interna dentro do governo e depois exigir isso das empresas. Então, resumindo aí a estratégia, em 10 anos, então começou a valer lá de 2018, em 10 anos a gente tem um BIM totalmente implantado dentro do Brasil. Então, todas as empresas, público e privadas aí, usarem a metodologia. Então, se vocês começarem a pensar, mas qual que é, né, o interesse do governo em disseminar o BIM, né? Porque tem decreto para isso. Então, se vocês pensarem no cenário político lá de 2018, a construção civil ela passou por um período muito complicado. Vocês, como profissionais da construção civil, devem lembrar da crise, dos escândalos envolvendo as construtoras, da baixa aí no mercado. Então, a gente saiu desse período lá em 2018, que a construção civil perdeu muita confiança. Então, essa estratégia ela veio mesmo para renovar o ânimo da construção civil e retomar essa confiança do mercado na construção civil. Então, como eu falei para vocês, a metodologia ela é muito importante, tanto para as empresas do governo quanto para as empresas privadas também. Então, por isso que tem esse interesse nessa implementação. Então, a procura por profissionais, ela tem crescido muito, gente. Como eu falei para vocês, ainda no mundo a metodologia ela é muito nova, no Brasil ela está sendo implementada, e tem uma carência muito grande em profissionais que usem uma plataforma BIM, que conheçam a metodologia, que sejam especialistas. Eu vou falar para vocês sobre as áreas de atuação que um profissional BIM ele pode atuar. Então, tem desde o... Então, eu trabalho, sei lá, fazendo projetos de interiores. Eu preciso aprender uma plataforma BIM? Às vezes, o Sketch, o CAD, eu estou muito acostumada a trabalhar com esses programas, eu trabalho de uma maneira mais dinâmica, né? Às vezes eu recebo alguns alunos que falam assim, não, mas eu uso blocos dinâmicos no CAD, tenho muita facilidade, meu projeto vai rápido, eu consigo driblar essa questão do tempo, consigo trabalhar bem usando esses programas. Mas a gente está falando, gente, de algo muito maior. Então, mesmo você que trabalha bem aí com a base CAD, né? Você vai precisar, sim, evoluir aí, trabalhar com BIM e tem espaço aí para profissionais de diversas atuações. Quando a gente fala em BIM, a gente está falando, sim, em profissionais que sejam especialistas em suas áreas. Então,
não tem essa de, eu quero aprender todos os softwares BIM que existem no mundo. É impossível, tá, gente? Quando a gente está falando de uma plataforma BIM, a gente está falando de atrás do computador operando essa plataforma BIM, precisa ter um especialista dentro daquela disciplina, né, de projeto. Então, precisa ter um profissional lá de arquitetura, um profissional de engenharia estrutural, um profissional que vai saber muito ali do projeto hidráulico, do projeto de ar-condicionado, porque esse profissional ele vai ser especialista naquela área para conseguir construir virtualmente esse projeto. Então, quando a gente para um pouco para pensar, hoje existem muitos profissionais aí que eles conhecem muito bem uma plataforma CAD, então cooperam muito bem o 3D Max, o SketchUp, mas não são profissionais que entendem de arquitetura, que entendem de engenharia. E esses profissionais, quando eles vão trabalhar dentro de uma plataforma BIM, eles já têm muita dificuldade, porque realmente você precisa conhecer do que você está projetando para conseguir usar uma plataforma BIM. Então, falando um pouquinho aí sobre as áreas de atuação. A principal área aí, então, mesmo você que trabalha muito bem com essas ferramentas CAD, você vai precisar ser um modelador BIM. Então, você vai ter que trocar as ferramentas aí de trabalho. Então, o que o modelador BIM ele vai fazer? Então, ele vai, basicamente, o projeto que você construiria tridimensionalmente numa base CAD, você vai passar a construir dentro de uma plataforma BIM. O Revit, como eu falei para vocês, ele é uma das plataformas BIM mais utilizadas aí no Brasil. Mas o Revit ele acaba não atendendo toda a gama de profissionais. Ele é um programa muito bom para quem trabalha com arquitetura e instalações, mas nem tão bom, na verdade, ele nem tem muitos recursos para profissionais que trabalham com estrutura, por exemplo. Então, tem outras plataformas que vão atender esses profissionais. Então, existem aí profissionais que vão saber trabalhar fazendo o seu projeto e também essa plataforma específica. Então, esses profissionais, modeladores BIM, são eles que vão construir virtualmente aí usando essa plataforma. Então, existem também área de atuação para analistas, né? Para quem faz análises de modelos BIM. Então, tanto análises energéticas, análise de acústicas, estruturais e compatibilização de projeto também. Existe uma parte, um mercado grande aí também para consultores BIM, que é onde eu acabo prestando serviço, que são profissionais que eles têm já trabalharam aí na construção civil, tem esse feeling aí para trabalhar nas diferentes áreas da construção civil e conhece também um pouco das plataformas, conhece da metodologia, e esses profissionais é que vão indicar as melhores plataformas, vão indicar o norte para a implementação do BIM dentro dessas empresas. Também vai trabalhar aí criando, às vezes, conteúdos para treinamentos e tudo mais. Então, existe, gente, uma área muito grande aí para consultores que realmente conheçam conheçam a metodologia e consigam auxiliar as empresas. Então, a maior parte do meu trabalho, muitas vezes, a empresa chega e fala assim, preciso trabalhar com BIM, porque determinada empresa falou assim que eu só tenho que entregar o projeto em BIM. Só que as empresas não sabem como fazer isso. Então, profissionais que realmente consigam auxiliar essas empresas na implementação. E vocês já devem ter ouvido falar aí sobre o BIM Manager, né? O BIM Manager, geralmente a gente acha, né, que só tem o BIM Manager para trabalhar aí como atuação de BIM. O BIM Manager ele vai trabalhar gerenciando o projeto e os processos BIM. Então, o consultor BIM ele vai entrar antes, né, disso daqui acontecer. O BIM Manager ele vai entrar aqui, planejando e gerenciando todas essas etapas. Então, criando mesmo a parte de planejamento, de processos, de pessoas, e também a parte prática, como que esse projeto vai acontecer, como isso vai ser executado. Então, tem bastante espaço aí para BIM Managers e a parte de treinamento, tá?
Então, também tem uma carência muito grande aí, são muitos profissionais que precisam ainda serem capacitados, tem muita informação também ruim no mercado. Então, se vocês abrirem aí o YouTube, se vocês abrirem aí as plataformas digitais, vocês vão encontrar muitos cursos de Revit, mas muitos cursos ruins, né? Não tô querendo me gabar, não, gente. Mas acontece muito aí de alunos chegarem até mim e falar assim, ó, aprendi isso, mas comprei o curso, paguei caro, não consegui aprender, me ensinaram a fazer dessa forma, tá certo, tá errado. Então, tem uma carência muito grande em treinamento e profissionais também para ministrar esses treinamentos. Então, assim, tem um campo muito bom de atuação. Eu nem coloquei aqui, Catã, eu estou lembrando agora, tem um campo de atuação também muito bom para a parte de criação de bibliotecas. Então, a DECA tem toda a linha de produtos e quer desenvolver blocos, componentes, aqui a gente chama de famílias, tá? Dentro do Revit. Quer desenvolver essa biblioteca para os profissionais usarem isso dentro do programa e especificar. Então, também tem uma parte grande aí também dessa criação de bibliotecas, que até entra um pouco aqui nessa parte de modelagem BIM. Então, existe muito mercado, existem poucos profissionais, então, quem realmente se capacitou, saiu na frente, e ainda tem muito mercado para quem se capacitar agora, sair na frente também da concorrência aí, porque tem muito mercado ainda para ser explorado. As empresas, elas, desde do ano passado, aí começou uma crescente muito grande, empresas implementando, outras desesperadas que precisam implementar para o ano que vem, é meta para esse ano, então, e faltam profissionais realmente. Então, convido vocês aí a entrarem nesse mundo, a participarem disso daí, porque realmente é uma revolução e não é simplesmente, a gente não tá aqui, eu não estou aqui para vender curso para vocês. Realmente eu estou aqui para disseminar essa metodologia que eu acho que realmente vai revolucionar tanto a construção civil como a forma como a gente trabalha. Então, não sei se o Fernando quer falar dos módulos ou se eu posso falar. Pode falar, Silvio. Então tá bom. Então, gente, esse curso que tem aí na DICAD, que é a formação BIM, é um curso que visa a capacitar vocês para modelarem BIM e também analisarem os projetos, né? No curso, eu separei aí em 4 módulos, sendo o módulo básico, que é o módulo de pré-requisito para todos os outros, que depois eu vou falar para vocês, é o módulo para modelagem. Então, realmente para construir virtualmente um edifício. O edifício que a gente constrói é esse daqui, né? É um edifício de 4 pavimentos, com pavimento de garagem. A gente trabalha dentro do curso com topografia, construindo paredes, estruturas, e até a parte de criação de layout, distribuição de luminárias. Nessas 40 horas aí que esse módulo ele vai abranger, a gente consegue criar renderizações, fazer uma análise de estudo solar e criar um detalhamento muito simples, né? Colocando texto, cota. Então, no final, o produto final aí depois dessas 40 horas do módulo básico é essa daqui. Então, a gente consegue entregar uma prancha feita, com a planta colocada, com os 3D, com o estudo solar, renderizações. Esse módulo ele é pré-requisito para todos os outros, porque nesse módulo que eu consigo explicar exatamente como funciona a interface do programa, explicar um pouco melhor aí sobre alguns termos de BIM. Então, realmente, gente, a formação BIM, ela não é só um curso para vocês aprenderem um programa, e sim realmente para vocês aprenderem a trabalhar dentro da metodologia, o que é um diferencial, porque às vezes vocês vou comprar um curso de Revit, vou fazer um curso de Revit, vocês vão aprender o programa. Muitas vezes vocês não vão aprender nenhuma base, nenhum conceito aí relacionado ao BIM. Mas esse curso ele é pré-requisito justamente porque ele tem essas bases. Sei que às vezes aí tem profissionais que quero aprender um Revit Map, né? Que é uma Revit para trabalhar com instalações. Falar, mas eu vou ter que colocar luminária. Mas a partir daí você vai conseguir aprender as bases, né? Como o programa está estruturado para lá no final você conseguir trabalhar com as instalações. Então, realmente é um pré-requisito.
Esse, o módulo avançado, né? É outro módulo também de 40 horas. Esse não é pré-requisito para nenhum outro, tá? Então, esse módulo ele é voltado para profissionais que trabalham com arquitetura, trabalham também com a parte de compatibilização de projeto. Esse módulo realmente a gente consegue entrar na parte do BIM, tá? Então, até aqui, né, a parte do módulo básico é o módulo de modelagem, de construção virtual, onde a gente consegue tirar no máximo daqui, extrair as informações de documentação. A gente não consegue extrair desse módulo básico, não dá tempo, tá? De inserir nenhuma informação a respeito de custo e de quantificação. Nesse módulo avançado, sim, a gente consegue inserir informações de custo, de materiais, de tempo dentro do modelo. Então, esse módulo que é o módulo avançado, a gente consegue trabalhar melhor com a parte de quantificação, de detalhamento de projeto executivo, de criação de templates, de gerenciamento de revisões, e uma parte muito interessante que é a parte de fases. Então, cada elemento que eu construo dentro de uma plataforma BIM, eu posso inserir a informação de quando esse elemento ele foi construído e quando ele vai ser demolido. Então, essa parte de fase a gente consegue trabalhar no módulo avançado, a parte de opções de projeto. Então, tenho cinco opções de design, né, de projeto que eu preciso entregar para o meu cliente. No final, ele vai escolher uma. Então, eu não preciso criar 5 arquivos. Eu posso colocar todos no mesmo arquivo, chegar na minha reunião com o cliente, mostrar na própria tela do software ou em PDF, em CAD, as opções, ele decidindo uma, é essa opção que vai ficar dentro do programa. Abrindo um parênteses, essa questão de opções de projeto é muito interessante, porque imaginem que vocês têm aí um projeto todo construído e só muda a porta de entrada desse projeto. Então, vocês forem fazer isso daí, sei lá, no SketchUp, vocês vão ter que apresentar 5 arquivos do SketchUp, vão renderizar e tudo mais. Para ter essas 5 opções, troquei um friso da fachada, vou ter que abrir os 5 e alterar os frisos da fachada. Sei que dá para trabalhar com grupos, com componentes, mas basicamente você vai ter que ter 5 modificações. Aqui não, que eu trabalho com um arquivo, tenho as 5 opções lá de portas, e eu consigo hora mostrar uma, hora mostrar outra. Precisei editar o resto que não faz parte dessa opção, está editável porque está no mesmo arquivo. Eu também consigo trabalhar com várias pessoas alimentando um único arquivo, que é o que a gente chama de work sharing, que é o trabalho compartilhado. Então, todos esses temas aí, a gente consegue abranger no módulo avançado de 40 horas. Então, aqui realmente entra a parte do BIM, né, que é a parte de inserir informações e extrair essas informações também. Então, aqui alguns produtos finais desse módulo, que a gente produz bastante aí, então a parte de projeto executivo, de criação de vistas aí mais elaboradas, de retirar quantitativos, e a parte também de cronograma, né, de inserir as etapas, né, as datas de quando os elementos vão ser construídos ou demolidos. Um outro módulo também disponível é o módulo de criação de bibliotecas. Esse módulo ele é mais curto, são 20 horas. É o módulo que ele vai abranger a parte de modelagem e parametrização de bibliotecas BIM. Então, aquele exemplo que eu falei para vocês lá da DECA, preciso disponibilizar os meus produtos para os meus clientes especificarem, que usam aí o Revit, por exemplo, eu já disponibilizo essa biblioteca. Então, esse módulo ele é bem interessante também, e eu acho que esse módulo vale para qualquer profissional que for trabalhar aí com BIM, porque é um módulo interessante. Então, se você realmente é um usuário avançado aí de Revit, você precisa saber criar famílias, criar suas próprias bibliotecas. Então, aqui tem... não chama muita atenção essa parte de parametrização, mas são alguns produtos aí finais desse módulo. Então, tem uma porta, a gente cria alguns mobiliários também. E o módulo de instalações e compatibilização de projeto. Esse módulo, ele envolve 2 softwares, tá? O Revit e o Navisworks, que também é da Autodesk. É um módulo para
modelagem de projetos de instalações, então ar-condicionado, elétrica e tubulações, tá? Então, abrange aí tanto a parte de hidráulica, esgoto, quanto drenagem, quanto ar comprimido. Então, tudo que é tubulação, gás, entra aí nessa parte. E a parte também de verificação de interferências. Então, a gente modela, né, esses projetos de instalações. Quem faz esse módulo aqui tem uma pincelada aí em relação a detalhamento, né? Porque o projeto executivo de instalações ele não tem tantos detalhamentos, então a gente consegue fazer algo menor do que esse módulo aqui avançado. Então, a gente trabalha só com alguns conteúdos. E a parte de quantitativos também bem básico, né? Nesse módulo a gente tem mais tempo para trabalhar melhor com levantamento de quantitativos. Mas esse módulo atende bem profissionais que trabalham aí com a parte de instalações, tá? Então, lembrando que para fazer esse módulo, você precisa ter feito lá o módulo básico, porque é ele que vai te dar as bases aí para trabalhar dentro do Revit. Então, aqui tem alguns exemplos de produtos finais desse módulo de instalações. Então, aqui tem um exemplo de um projeto hidráulico feito no Revit. Então, tanto o 3D na perspectiva, quanto a planta também. Essa é a interface do Navisworks, a verificação de interferências, o que a gente costuma chamar de clash detection. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo. Então, aqui a gente tem uma interferência entre uma parede e um duto, né? Então, o programa já acusou, dentro desses dois modelos, né? O modelo de arquitetura e de ar-condicionado, que tem essa interferência. E para finalizar aqui, tem uma simulação 4D, né? Que é a simulação de tempo gerada no Navisworks. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui em cima está passando a data do cronograma que cada elemento do projeto vai ser feito. Através dessas simulações de 4D, eu também consigo acompanhar o que já foi feito na obra e o que está atrasado, o que não está atrasado. Então, eu consigo também colocar custos aqui dentro do Navisworks. Então, o Navisworks é um programa muito interessante para quem precisa trabalhar com compatibilização de projeto e criar essas análises aí de custos e de cronograma também. É um programa interessante até mesmo para quem trabalha com obra, né? Conseguir gerenciar melhor esse cronograma. Eita, que eu apertei de novo o slide. Então, é isso, gente. Vou passar a palavra aí para o Fernando e se tiverem dúvidas aí, aproveitem para tirar também. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou até pedir para a Silvia, vamos tirar o PowerPoint, Silvia, se alguém quiser usar o áudio, fazer pergunta, depois a gente volta para essa última telinha, né? Pessoal, tá? Fiquem à vontade aí, se alguém quiser ativar o microfone, aproveitar e fazer alguma pergunta para a Silvia, ou se quiser para mim também, mas eu acho que a Silvia é a pessoa que tem informações mais legais aí para vocês agora, né? Alguma pergunta? Se quiser fazer por chat também, pode escrever no chat, que eu falo aqui em áudio. Ou se não, abrir o microfone. Oi, boa noite. Sou Danilo, tudo bem? Oi, Danilo, pois não? Quando vocês comentaram da criação de bibliotecas, qual é a tendência? A tendência dos fornecedores, eles terem as suas bibliotecas para disponibilizarem para os projetistas, ou cada projetista, porque no CAD, às vezes você tem, tipo, sei lá, alguns fornecedores que já têm uma biblioteca, eles disponibilizam já para os projetistas. Vai ser uma tendência também para o BIM, sei lá, as indústrias, né, que fazem vamos dizer assim, os equipamentos, as peças, fornecer essa biblioteca para os projetistas? É uma tendência, sim. Hoje, se a gente comparar aí com alguns anos atrás, tem muito mais disponibilidade aí de bibliotecas, né, de empresas. Inclusive, eu vou até deixar no chat aí o site da plataforma BIM-BR, que é essa iniciativa que eu falei para vocês do governo de disseminar o BIM no Brasil. E lá, inclusive, vocês vão encontrar algumas bibliotecas desenvolvidas, né, pelo comitê e também por empresas. Então,
hoje, por exemplo, a Tigre saiu na frente, então quando a gente fala de projeto hidráulico, geralmente a pessoa especifica Tigre porque eles já têm todas as bibliotecas feitas, DOCOL, DEC, então para a parte hidráulica tem, as empresas saíram na frente. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com a parte de elétrica, por exemplo, que são poucas bibliotecas disponíveis, mas é uma tendência. Então, nesses últimos anos, eu percebi que cresceu a procura aí por essa criação de bibliotecas, partindo das empresas mesmo de que fornecem esses produtos. Mas tem também uma segunda via. Então, empresas de projeto, muitas vezes elas precisam desenvolver bibliotecas próprias, como bibliotecas de anotação, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha biblioteca, eu trabalho com alguns projetos de interiores, então eu tenho a minha biblioteca de marcenaria. Então, como eu não encontrei isso no mercado, empresas que já tenham essas famílias, eu tive que desenvolver. Por isso que eu até comentei com vocês. É um módulo que acho que todo usuário avançado ele precisa saber criar suas famílias, porque hoje, se a gente ficar dependente dessas bibliotecas de empresas, ainda são poucas que estão disponíveis no mercado. Então, às vezes, você fica dependente em comprar. Vocês terem uma noção, gente, é um mercado tão bom que tem assinatura de biblioteca BIM. Tem algumas assinaturas aí, você vai receber alguns blocos mensalmente, semanalmente, para você colocar no seu projeto. Então, por exemplo, o projeto de interiores precisa de uma quantidade muito grande de famílias. E porque são muitos elementos, né? Então, tem assinatura para esse tipo de biblioteca. Então, é uma crescente. Então, tanto de empresas contratarem essa criação, quanto dos escritórios internamente criarem as suas bibliotecas para algumas categorias específicas, como detalhamento de projeto. Então, eu preciso criar uma família para identificar todas as portas do meu projeto. Então, preciso ter um profissional para criar essas bibliotecas também. Não sei se consegui responder, Danilo, mas se tiver alguma dúvida, você manda aí também. Foi ótimo. Depois, se puder colocar o link lá da norma do governo, né? Na biblioteca do governo, você falou Em tem Brasil, né? alguma coisa Ah, legal, beleza, maravilha, obrigado. Eu mandei aí no chat, mas esse link, gente, ele geralmente dá uma corrompida. Eu tô com o site aberto aqui na tela. Se vocês clicarem no link, acho que ele nem vai entrar. Mas procurem no Google aí, plataforma BIM-BR, que já vai direto para o site, tá? É legal vocês darem uma olhada geral no site, porque tem bastante conteúdo interessante, tá? E eu vou mandar daqui a pouquinho, vou procurar aqui o site da Estratégia, tá? Que lá tem alguns outros manuais que também é interessante. Desligou seu áudio, Silvio. Ah, é verdade. Vou mandar aqui, eu achei aqui, vou mandar já direto para vocês. Tá, mas esse link do BIMBR funcionou, eu testei aqui. Ah, funcionou? Ah, legal. Muito bem, pessoal. Mais perguntas? Alguém quer aproveitar, tirar mais alguma dúvida? Taline, João, Rosa. Tem um outro programa, Danilo, de novo, que é utilizado no BIM, é o InfraWorks 360. Você quer comentar alguma coisa sobre esse programa? Poderia comentar alguma coisa? Sim. Então, como eu falei para vocês, né, a metodologia ela envolve muitos processos e profissionais diferentes. Então, o Revit ele atende bem a parte de arquitetura e instalações. O InfraWorks ele é um programa também Autodesk. A Autodesk ela acaba cobrindo, né, todas as áreas aí do BIM. Então, o InfraWorks ele entra na parte de infraestrutura. O Revit ele trabalha muito bem com a parte de civil. Então, se eu tenho um projeto de uma escala maior, né? Então, vou trabalhar com urbanismo, vou trabalhar com ponte, com rodovia, com estrada, ele já não vai atender tão bem. Então, o Revit, ele atende bem essa parte de edifícios. Quando a gente parte para essa escala maior, aí a gente precisa trabalhar com InfraWorks, que ele tem recursos para a gente trabalhar melhor com esses projetos maiores aí de infraestrutura. Beleza, legal. Então, ele é um substituto pro Revit, não pro Navisworks, lá de compatibilização. Ele é um de, como posso falar,
de modelagem? Ele é um programa de modelagem, é isso? Isso, na verdade, ele Tá, nem é um substituto, porque ele faz outras coisas. Então, tá. ele entra nessa parte, sim, eu entendi que você falou de modelagem, né? Ele entra nessa etapa de modelagem. Então, imagine aí que a gente está fazendo um grande loteamento. Mas grande mesmo, tá? Que a gente vai ter que construir ruas, abrir ciclofaixas. Então, eu vou fazer esse projeto da implantação no InfraWorks, as casas, as edificações no Revit, e vou jogar tudo no Navisworks para fazer aquele modelo federado, para depois eu compatibilizar e ver se não tem nenhum problema entre esses projetos. Então, ele entra como uma disciplina, né, com um software específico para trabalhar com essa disciplina de infraestrutura. Ok, Danilo? Maravilha, obrigado. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Aí, já aproveitando, gente, que a gente falou do InfraWorks, um outro programa também que tem disponível o curso aí na EDCAD, que também é BIM, é o Civil 3D, tá? Ele é específico para trabalhar com a parte de topografia, então projetos de drenagem, de solo, aí o Civil 3D ele atende, porque o Revit ele também não tem recursos para trabalhar com essa etapa de camadas aí de topografia. Então, o Civil 3D é um programa específico para isso. Então, ele também entraria aí com modelagem dessa outra parte do projeto. Então, é o modelo, né, de outra disciplina. Então, depois fazer a integração lá para fazer a compatibilização. Ah, legal. Danilo fez curso de civil na Digicad. Gostou, Danilo? Deixa eu abrir aqui. Não, foi ótimo. O curso é muito bom. Só que agora tá sendo a evolução do BIM, então fica, por exemplo, o civil ele não você não trabalha em projetos com outros tipos de obra, né? Ele faz mais a parte, vamos dizer assim, de obras lineares, né? Tipo, esgoto, parte de saneamento, água, a parte de obras localizadas o civil não faz. Então, eu achei bem legal o dia de hoje para a gente até entender um pouco mais até onde vai é, essa metodologia BIM, né? Porque é igual o que vocês comentaram, né? A maioria das empresas está exigindo tipo, você fazer projeto em BIM. E aí você vai ficando fora, né? Você precisa atender de alguma forma, senão você fica fora. Legal, você já sabe fazer a parte da infra, né? Agora as edificações, é só você aparecer aqui para uma turma de Revit. Legal, Ô, pessoal. O Fernando, É João abriu o maravilhoso. microfone, pois não, João. é, é só colocar uma adenda aqui, primeiramente agradecer aí por essa iniciativa de divulgação da plataforma, do processo, né, que eu particularmente trabalho numa empresa que ela é totalmente voltada para a digitalização, né, já a aplicação dessa metodologia na indústria 4.0, né, que é uma empresa de projeto multinacional. Mas assim, eu senti falta, talvez não sei se por causa da divulgação, o tempo que foi curto, mas assim, queria até como sugestão que esse trabalho fosse mais divulgado, né? Por curiosidade, eu busquei ele através do LinkedIn, né? Que é a minha única plataforma que eu visito, né? Que é voltada para trabalho, e eu achei muito legal, mas eu senti falta aqui de uma abrangência maior de profissionais. E isso denota até o porquê, pelo menos é o que eu percebo, né? Nós precisamos de muitos profissionais nessa área, né? Então, assim, fica a sugestão aqui.
de repente até repetir esse evento. Foi muito maravilhoso e eu agradeço a você e a Silvia, né? E a todos que participaram aí, isso é muito bom. Isso abre um leque muito grande aí na cabeça de quem quer mergulhar de fato, entendeu? E assim, apesar de eu venho de prancheta, né? Sou pranchetista e já passei por todas as disciplinas aí da área de construção civil, na parte de engenharia. Então, eu sinto cada vez mais necessidade de mergulhar nessa tecnologia, em busca de melhoramento, de aperfeiçoamento, entendeu? Mas é isso aí, vocês estão de parabéns. Agradeço. Eu que agradeço, João. Obrigado aí pela sua presença. E agora, o que a gente tiver relacionado a essa área, a gente manda aí de informação para você, tá? Como você já fez o cadastro no site nosso, você querendo as informações referentes a esse assunto, a gente vai te mandando, tá bom? Ok, obrigado. Bom, os rapazes falaram, né? E as meninas? Taline, Rosa, vocês querem aproveitar? Se não quiser fazer por áudio, pode fazer pelo chat também. Eu leio a pergunta para a Silvia. Ou a Silvia lê no chat também, né? Bom, tranquilo. Gente, agradeço a todos aí. Silvia, se quiser dar as palavras finais, a gente coloca aquele slide lá para o pessoal, quem quiser também, enfim, por acaso ainda, apesar de ter entrado no site, quiser ter o contato da Digicad para mais informações de cursos, né? A gente tem turmas de Revit, pessoal, normalmente à noite. De vez em quando a gente tem aos sábados, mas normalmente as turmas são durante a semana à noite. E a gente tem distribuídos no ano, né, os módulos. O curso que a gente tem maior frequência é o Revit Modelagem, tá? Mas a gente fica aí, esse é o QR Code, quem quiser capturar pelo celular do nosso WhatsApp aqui da Digicad. Hoje a gente tem atendimento até às 9, se alguém quiser saber valores, alguma informação sobre os cursos ainda hoje, pode mandar um WhatsApp para a gente, é esse número, se quiser capturar pelo QR Code também, tá valendo, tá bom? Então, eu já me antecipo, agradeço a todos a presença. A gente vai depois disponibilizar esse vídeo no nosso canal do YouTube, tá? A gente manda para vocês. E qualquer informação, a gente está à disposição. Quer dar uma palavrinha final, Silvia? Então, quero agradecer vocês pela participação. Espero ter contribuído aí para a formação de vocês e aguardo vocês aí lá na Digicad, nos cursos, seja online, seja presencial. Então, boa noite a todos e eu agradeço. Isso aí. Obrigado, Silvia. Boa noite a todos.